Já estamos gravando? Então, boa tarde a todos, bem-vindos à segunda etapa, né, do evento. Agora sim, boa tarde a todos, bem-vindos à segunda parte do evento, do grupo de pesquisa, né, do qual faço parte, do Grupo ERA, e sejam bem-vindos. Ah, vamos iniciar com a apresentação de Álvaro de Souza Vieira. Já está com a palavra, Álvaro. Oi, Catrine, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação aí e por me passar a palavra. Pessoal, cumprimento a todos. Meu nome é Álvaro de Souza Vieira, sou aluno de pós-graduação do Programa de Linguística da Universidade de Franca. Quero fazer os agradecimentos aqui, primeiramente, ao Grupo ERA, né, por essa possibilidade de participar desse evento, a CAPES, que é o fomento da minha pesquisa, né, e ao Grupo PARE, o qual eu faço parte na cidade de Franca de Estudos Retóricos, né. Então vamos começar aqui, o nosso tema aqui, não poderia deixar de agradecer a minha querida orientadora, se estiver vendo, doutora Luana Ferraz, né, que tem me aguentado aí nesse tempo aí e até o ano que vem, se Deus quiser, né. Então vamos começar aí, nossa proposta aqui, né, no que tange ao Inventio, ela nomina Pedro, você me ama, a invenção do ethos de Jesus Cristo no Evangelho de João, né, que é baseado no texto da narrativa do livro de João, livro bíblico, né, capítulo 21, dos versículos 13 até o versículo 17. Né. E só para contextualizar aqui, o que estava acontecendo na época na narrativa bíblica, né, Jesus ressuscita e caminhando, né, pela terra ali, ele encontra os seus discípulos que já haviam retornado às suas respectivas profissões de pescadores ali no mar da Galileia, né? Após se identificarem com Jesus ali, o próprio Jesus, na condição de orador ali, de quem faz o enunciado, ele passa a interpelar o personagem Pedro acerca do seu amor pelo seu mestre, né? E essa é a nossa vertente que iremos percorrer aqui. Pode passar, por gentileza? Nossos objetivos aqui, nós objetivamos revelar a reconstrução retórica do ethos por Jesus Cristo diante do discípulo Pedro, por meio de estratégias persuasivas dispostas na etapa da invenção, né? Então, tomamos como objeto de análise o diálogo entre Jesus e Pedro, nós já dissemos isso, em que o mestre passa... Apertei o mute sem querer aqui. Vocês me ouvem, né? Alguém... Sim, eu escuto. Obrigado. Tomamos como objeto de análise o diálogo entre Jesus e Pedro, em que o mestre passa a interpelar o discípulo lançando 3 questões acerca da face do seu amor por ele, né? No nosso trecho recortado, Pedro lança 3 respostas com outro significado que não é do amor perguntado pelo seu mestre, né? Então, quais são os tipos de amor emanados aqui? Nós vamos trazer à baila aqui que trata-se do amor agapau, ou seja, um amor sacrificial, e também o amor filéu, que é um amor fraternal, um amor de amigo, né? Basicamente, trabalharemos esses 2 tipos de amor. Pode passar, por gentileza. A nossa fundamentação teórica aqui, como não poderíamos fazer diferente, né? Nós partiremos dos estudos retóricos e neorretóricos de base aristotélica, né? Aristóteles, 2005, 2015, Amossi, Meillet, Tringali, Ribot, Mateus, que tivemos a alegria de ter uma palestra hoje, Perelman, Titecar, a partir da mobilização do conceito de ethos, né? Aí nós já sabemos aqui o que é a retórica, que nós temos trabalhado tanto, que é a capacidade de descobrir o que é adequado a cada caso a fim de persuadir, né? Onde nós possuímos aqui as 3 dimensões, o ethos, que é a nossa vertente de trabalho aqui, o pathos e o logos, né? A noção aristotélica acerca de ethos refere-se ao caráter ou à imagem moral do orador. Pode passar, por gentileza. Aristóteles persuade-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de orador ser digno de fé. E isso calha muito com o ethos emanado
por Jesus Cristo. É, porém, necessário que essa confiança seja resultado do discurso e não de uma opinião prévia sobre o caráter do orador, né? Trata-se de reproduzir uma imagem conveniente do ponto de vista moral, que seja, olha o nosso negrito, né? Favorável ou desfavorável ao que se quer provar, né? No discurso teológico sensível, né, que é o nosso caso aqui, essas credenciais de Jesus são legitimadas por meio, né, através do seu discurso. Uma legitimação, por vezes positiva ou não, mas que exerce o papel ao qual ela se propõe a agir nessa narrativa, né? E entrando aqui no nosso tema, construir um discurso persuasivo, as etapas da invenção, da disposição, da elocução e ação, e nós vamos nos deter à parte da invenção. Pode passar, obrigada. Olha o nosso esqueminha aqui, né? Volta por gentileza. Isso. Pela etapa da invenção, compreender o assunto e reunir todos os argumentos pertinentes, né? É uma fala da nossa querida Figueiredo, do Ferreira, 2016, está na página 46, né? Olha só, Rebu, um orador em busca de argumentos e outros meios que sustentarão o discurso, né? Nós fizemos um esqueminha aqui sobre a invenção, né? Olha só, por meio do discurso, o enunciador Jesus, né, nessa invenção aqui, é a mola propulsora nessa relação de aparente ambiguidade. Nós verificamos aqui detecção de argumentos e, por outro lado, também a criação desses argumentos, né? Ao mesmo tempo que Jesus detecta os argumentos presentes ali na narrativa, ele também cria os argumentos. O que a gente pode verificar com isso? Ou seja, ele demonstra domínio sobre o assunto, criando com isso, com o seu auditório, a sua identificação. Pode passar, por gentileza. A nossa proposta aqui no próximo slide de análise, ela se divide em 3 quadros temáticos, que nós vamos passar aqui daqui a pouco, né? Que é propriamente dita a sua análise. Nesses quadros temáticos, o que a gente propõe aqui? As perguntas, as indagações de Jesus e a resposta do discípulo Pedro. Nós vamos observar aqui que, nesse primeiro questionamento, por exemplo, a pergunta que Jesus faz no que tange ao seu amor, ela é agapau, ou seja, ele se refere a um amor sacrificial. E nós verificaremos também que as respostas do discípulo Pedro são sempre filéu, entendendo como um amor fraternal, como um amor de amigo. Olha só, nosso quadro. Nota-se o complemento. Abre aspas. Jesus falando, mais do que esses outros me amam. Pedro, você me ama mais do que os outros que me amam? Em virtude disso, Pedro entende e responde a Jesus com amor fraternal, né? A resposta para Jesus ela foi frustrada em certa medida. Aqui para Pedro, tem-se em Jesus a revelação de um ethos de amigo. Olha que interessante. O que é um antagonismo? Pois Pedro se lembrou, a narrativa bíblica traz isso, que preteritamente não foi amigo de Jesus, traindo, negando, o que culminou na sua ida ao Calvário, né? Bem interessante isso aqui. Pode passar, nosso próximo quadro, acerca do segundo questionamento, né? Ainda nessa mesma vertente, a pergunta agapau e a resposta do discípulo permanece filéu, permanece amor fraternal. Jesus insiste em interpelá-lo acerca do amor sacrificial, agora dedicado ao seu mestre. Ora, você me ama, Pedro? E não mais com relação aos seus amigos, que é a resposta que Pedro insiste em dar. Pedro continua respondendo com amor fraternal, embora já tivesse flexionado, já estivesse tendencioso a uma possível mudança, reconhecendo as credenciais do orador Jesus, caracterizadas em seu sacrifício salvífico. Mas nós temos um próximo quadro, pode passar, por favor. Um terceiro questionamento e derradeiro nesse sentido. Jesus ainda pergunta de forma agapau aqui,
E ele responde de forma filéu, né? Na verdade, eu errei aqui no slide. A pergunta é filéu. Jesus ele desce, né, ao patamar de amor aqui que Pedro estava consolidando ali. Jesus desce ao patamar de Pedro. No recorte, utiliza o amor fraternal. Todo o aparato do ethos retórico do enunciador, por seu caráter socialmente determinado e ainda persuasivo, dignificam a frequência emotiva de Pedro em reconhecer a coerência no discurso enunciado. Mas a sua conduta enquanto caminhavam juntos no ministério. Qualitativamente, de uma ponta a outra, olha o nosso grifo, né? O ethos de Jesus migrou de amigo a salvador ao auditório Pedro. Se considerarmos que Pedro racionaliza que não confia em si, mesmo para revelar tal amor sacrificial, pondo, né, conforme Meillet, um ponto final ao questionamento. Pode passar, por gentileza? Isso. Os nossos resultados, obrigado. Os nossos resultados, né? Utilizando-se de recursos argumentativos em exercício retórico, restou verificado que Jesus, na qualidade de orador digno, foi capaz de reconstruir tal prova intrínseca à sua argumentação, face aos questionamentos feitos a Pedro, o que também valorizou a reconstrução de uma imagem positiva de si. Ou seja, Pedro verifica no orador Jesus traços de credibilidade, né? Se você for pegar historicamente, esse momento aí, essa identificação do ethos de Jesus por Pedro, foi responsável por uma reelaboração, por uma ressignificação da vida e do ministério do discípulo no decorrer da narrativa bíblica, né? Bem interessante para quem quiser ter mais conhecimento. Olha só, o discurso de Jesus suscita uma ação no auditório, uma reelaboração da imagem do mestre diante do até então pescador, o qual conduz à ressignificação da vida e do ministério do agora discípulo. Pedro perpassa na Bíblia de pescador para discípulo, ele volta à atividade de pescador e, de forma definitiva, a partir desse momento, reconhecendo o ethos de alguém que é digno, né, das suas credenciais, ele retoma o seu postulado de discípulo. Pode passar, por gentileza. Ainda sobre os nossos resultados, né? Percebemos o ethos de Jesus em pelo menos 2 recursos que vamos verificar aqui. Primeiro, Jesus é um orador que ele sabe as respostas e por saber as respostas ele conduz o seu auditório para que se tenha o quê? Melhores resultados, né? A fim de obter esses resultados esperados. Isso é muito interessante. Pode passar. Ainda sobre isso, Jesus ele direciona a argumentação, colocando o auditório como coparticipante, ainda que muitas vezes de forma indireta, para que o auditório minimamente ele seja coautor daquela ação, promovendo nele o quê? Uma reflexão. E como é que essa reflexão se dá? Através dos recursos que nós chamamos aqui de recursos de comunhão, trazendo o auditório para a contextualização ali, onde dá-se a ideia de que Jesus, o orador digno, identifica-se com o problema. Pode passar, por gentileza. O segundo resultado, ainda sobre a invenção de Jesus, o invêncio de Jesus, né? Através de recursos de repetição. Pedro, você me ama, uma vez. Pedro, você me ama mais do que os seus, 2 vezes. Pedro, você me ama. Através dessas referências aí, Jesus ele promove no auditório Pedro uma autocrítica, ao ponto de Pedro flexionar: olha, será que eu amo tanto assim? E consubstancialmente, isso traz para Pedro uma insatisfação, né? Ele verifica nele mesmo um amor enigmático e uma insuficiência em atingir tal amor, né? O que demonstra
o ethos de superioridade de Jesus, mais uma vez, a credencial do orador digno. Pode passar? Pessoal, eu finalizo por aqui com as nossas referências, né? São 3 telas próximas de referência. Se quiser passar, Catrine. Eu agradeço a oportunidade. Muito feliz de estar aqui nessa tarde, aprendendo com tanta gente que sempre tive como referência nos meus estudos aqui. E só tenho a agradecer por essa oportunidade e que Deus abençoe a todos por aí. Muito obrigado. Tá, tô mutada. Obrigada, Álvaro. Excelente apresentação. Já fiz perguntas aqui para você. Eu gosto demais desse tema também. Pelo que eu vi, entraram pessoas na nossa sala, mas deixa eu ver se quem vai apresentar o trabalho. Leonardo Vinícius, você está por aí? Não. Luane? Oi, Catrine, eu estou aqui. Ah, sim, Luane. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. O Max ou o João? Está por aqui? Acho que só nós mesmos. Então, Luane, nós temos, como eu já falei aqui com o Álvaro, nós temos 15 minutos de apresentação e agora vai ser a minha apresentação, a sua é a quarta, mas vamos aguardar o Leonardo chegar, né? Tá, Mas eu pode te falar. mandei a minha apresentação pelo teu WhatsApp. Será que dá para te expor no horário quando for a minha apresentação? O quê? Eu vou compartilhar aqui. Você não dá, né? Porque você não tem acesso ao Teams. Eu estou tentando entrar aqui pelo computador, mas... Tá. Eu estou até no celular, porque do celular eu consigo melhor. Mas aí, se der para você compartilhar melhor para mim, tá? Eu vou ver se eu vou baixar aqui o seu. É que agora é o momento da minha apresentação. Não, ok, beleza, sem problema, tá? Beijo. Quando terminar, a gente fala. Também vou gravar aqui meu tempo. Porque, assim, senão a gente tem um horário certinho para finalizar tudo, senão a máquina aqui desliga. Pronto. Tá ótimo, Catrine. Boa apresentação. Eu vou compartilhar meu slide. Alguém, por favor, pode falar para mim se aparece? Tá ok. Tá Perfeito, Catrine. Tá tudo bem? Bom. Aqui. Bom, meu nome é Catrine, eu sou orientanda do professor Luiz, né? Estou terminando meu doutorado agora, finalizando tese, está tudo muito difícil, mas, né? E esse livro, esse é um capítulo, né? Que eu escrevi para esse livro, é um livro que eu sou suspeita, eu gosto demais, né? Que eu trabalhei na organização do livro, o livro está maravilhoso, e eu escrevi esse capítulo. Depois eu vou mostrar a questão, né? Mas foi muito bom escrever esse capítulo, porque é uma reflexão que eu tinha já há algum tempo. O título é Quando a Emoção Invade a Invêncio e influencia o nosso ato retórico. Aqui eu tenho a questão de motivação, a motivação inicial, né? Que o professor Luiz chama, né, de questão retórica, é o propósito de uma questão, é a obtenção de uma resposta, de uma nova informação. Então, é o que eu buscava, né, uma nova informação por meio da invêncio. E também o professor Samuel Mateus fala sobre isso, que não é a invenção sistêmica, né? Então, a gente tentou sair um pouco dessa invenção, como a gente conhece do sistema retórico, a invenção sistêmica, e eu fui um pouquinho além, né? Coloquei as emoções na invenção. Deixa eu ver aqui. Sim. E como o professor Luiz fala, né? Um momento de mediania, que, segundo Aristóteles, pode nos direcionar à felicidade, e não é o caso aqui, porque hoje em dia nós não vivemos essa mediania, e sim uma busca pela felicidade, porque, infelizmente, a gente vive um momento de extremos, né? E aqui eu falo sobre o medo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Como o orador pode se valer
no momento da invenção, que seria descoberta, busca e seleção dos argumentos, para construir um discurso e persuadir retoricamente quando ele e a sociedade vivenciam a peste, a fome ou a guerra, que geram o medo. Então, eu vi que a peste, a fome e a guerra, elas atravessam, né, a história da humanidade, né? E eu procurei, assim, colocar uma linha do tempo e para poder fazer essa reflexão. Coloquei aqui a organização do sistema retórico com foco na invenção, né? Só para ver como que seria o sistema, eu tirei do Oliver Rebu, né? Que ele fala de invencio, dispositio, elocúcio e axio. Aqui ele não coloca a memória, né? Mas nós agora sabemos que tem a memória, que ela está ligada com a axio, é a maneira de apresentação do discurso. E também nesse capítulo eu faço uma passagem sobre lugares retóricos, que aqui não dá muito para falar sobre isso. Então, eu, para fazer esse exemplo no decorrer da história, né, sobre a infiltração do medo na invenção retórica, eu comecei com a proposta do professor Luiz, que ele, para a gente fazer uma reflexão sobre a invenção, a gente fez uma análise da obra do Umberto Eco, O Nome da Rosa. Então, aqui eu usei uma imagem, né, que seria do filme, tirei também do YouTube, e é de propósito, né, essa imagem. E falo sobre o processo de criação, né, que eu tirei do filme, e quando o medo invade essa retórica lá na Idade Média. Então, que também era um momento que vivia peste, fome, guerra, né, um momento histórico, e para falar sobre essa orientação, né, que, como eu já disse, que veio pelo professor Luiz. E a Idade Média foi um período, né, que, como a gente já sabe, foi retratado nessa obra do Umberto Eco, e que foi para o cinema em 1986. Eu estudei, quando eu apresentei o seminário no grupo, particularmente as iluminuras, nessa obra do Umberto Eco. E as iluminuras são desenhos, né, com caráter decorativo ou ilustrativo, que acompanhavam os textos dos códices, né, e dos livros manuscritos no período medieval. E eu usei para exemplificar a figura do Apocalipse, né, e fiz essa pergunta por causa da obra do Eco. Que terror invade a cabeça de um monge quando faz a iluminura do Apocalipse em O Nome da Rosa? E para poder ter uma resposta, né, eu fui ao pós-escrito da obra, né, escrita por Umberto Eco, que ele diz: a princípio, os meus monges deveriam viver em um mosteiro contemporâneo. Pensava em um monge pesquisador que lia o manifesto. Então, também era um momento de turbulência, né? Então, de certa forma, como que o medo invade a invenção, né, nesse momento de criação artística? E a iluminura, né, que os monges faziam lá na época nos livros, né, era uma arte muito interessante, porque era uma arte de monges pelos monges, né, que era feito pelos monges artistas, que diferenciava-se das artes dos retratistas, né, porque o monge ele fazia o desenho daquilo que ele sentia, muito mais do que o que ele via, até porque ele estava enclausurado. Então, nós notamos como que essa imagem, né, que é a representação da sensação do mal iminente sobre o mundo decorrente do tormento em que vivia a sociedade após a queda do Império Romano e do medo do personagem quanto ao que estava por vir. Aqui, acompanhando a linha do tempo, eu fui para a Segunda Guerra Mundial e só coloquei aqui falei um pouco sobre o Drummond, né? Que ele fala sobre que ele estava movido pelo medo quando ele escreveu, né? O medo, né? No poema que se chama Congresso Internacional do Medo, que foi publicado no seu livro Sentimento do Mundo, em 1940, escrito por Drummond, né? E foi escrito no período da Segunda Guerra, e ali ele também colocou as suas sensações, né? Que ele vivenciou. E retrata que aquele momento sócio-histórico o qual ele estava imerso. Então, é também uma manifestação
artística. Deixa eu ver se consigo. Eu tenho tempo para ler. Então, ele diz: provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os braços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, o nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e, acho que é medrosas, né? Está aqui atrás, não consigo ver. Então, seria ele escrevendo, né, sobre a escrita sobre a emoção do medo e como que isso pode influenciar o ato retórico no momento da invenção. E também, a causa de tudo isso foi porque eu estava vendo a guerra, né, a guerra da Ucrânia, e eu fiquei impressionada com o depoimento dessa ela ganhou um prêmio de literatura, né? A Tanja, eu não sei falar exatamente o nome dela, o sobrenome, que é bem complicado, mas ela é da Ucrânia. E eu trouxe as guerras de hoje. Então, eu fiz uma linha do tempo para falar sobre hoje e como que é escrever, né, sobre a emoção do medo. Então, eu vi a entrevista dessa escritora ucraniana. Ela ganhou recentemente o prêmio literário de Usedom pela obra A Baleia Azul das Memórias, em que aborda a identidade ucraniana. Ela reflete sobre o seu processo de criação, impactado pela guerra. E ela diz, né? Me levanto pela manhã como se saísse de um túmulo. Sinto essa guerra no corpo, como se tanques russos passassem por cima dos meus órgãos, do meu coração, dos meus rins, tudo. Há semanas visto apenas uma mala e não há fim à vista. Como escritora, estou morta. Devo dizer que, no início da guerra, eu não sabia como ela iria me impactar. Mas desde que vi essa violência absurda, algo mudou. Não consigo nem pensar em escrever um poema ou um romance sobre o quê, né? Seria a sensação dela movida pelo medo. E aqui ela diz, né? O medo é a minha emoção principal. Tudo que eu fiz na vida, que eu fiz ou escrevi, é fruto de uma constante superação do medo. Eu gostaria muito de ser corajosa, como tantos ucranianos neste momento que estão pegando nas armas para lutar. E também, quando eu fiz essa pesquisa, eu vi que não só a Ucrânia, né, está no momento de guerra, mas outros países também, poucos divulgados, também está também está em guerra, mas não há interesse, né, nessa divulgação. Essa foto também que eu acho que é impactante, né? A escritora disse algo que mudou a vida dela por meio das imagens da guerra. Então, eu coloco nesse capítulo também a respeito das imagens. Então, eu me lembrei da imagem do horror que tornou o símbolo da guerra do Vietnã, né? Que é de 1972 essa imagem. E é algo que nos faz vivenciar o acontecimento. Então, eu retirei aqui, né, para esse capítulo, eu falo que as narrativas podem nos levar a compreender, mas as fotos têm o poder de nos perseguir. Então, aquilo fica impregnado, né? Por exemplo, no ato da escritora, no ato retórico, né? Melhor dizendo. Então, aí tem essa proposta, né, da invenção criativa, que eu tirei das artes mesmo, do ensino das artes, para olhar a invenção, esse momento de invenção retórica, numa perspectiva criativa, né, do orador, no momento de busca de provas, na categoria do psicológico, porque tudo isso deve se levar em consideração no momento da invenção retórica, né? O momento em que o orador está ali disponível para fazer a sua obra, né? Principalmente isso é muito forte nas obras artísticas. Então, a perspectiva do ambiente também, da cultura, em que o discurso vai se concretizar na obra do sociológico, enfim, a perspectiva do processo mental. Então, quer ver que meu tempo está acabando já? Aqui eu já vou para as considerações finais. Então, eu faço essa proposta, né, no caso da invenção criativa. E aqui, o medo não tem o potencial de criar um discurso,
melhor aqui. Nesse trabalho, nós defendemos que a retórica não é apenas um pensar na organização sistemática da construção argumentativa para construir um discurso na fase da invenção. Ela também é um sentir. Então, a invenção, o inventário, considerada apenas como encontrar argumentos, conforme analisamos, não é suficiente para dar conta da criação do discurso. Na invenção, é preciso incluir as emoções, principalmente o medo, porque é nele que captamos forças para as transformações. Então, o medo, nesse caso, principalmente da Tanja, não tem o potencial de criar um discurso. Ela é a superação, é o controle do artista sobre o seu conflito, que fará produzir o seu discurso. Então, o ideal na invenção retórica criativa não é a emoção do medo que deixa, como diz o professor Luiz, obnubilado, né? Ou seja, o escurecer do emocionar-se, mas é o esclarecer no distanciar-se, para racionalizar a emoção e deixar que essa experiência produza reflexão e não uma mera repetição. Aqui eu já termino com as referências. E muito obrigada. Tudo bem? Tem alguém aí? Alguém? Oi, Catrine, tudo bem? Tudo. Ai, que susto! Ficaram em silêncio, eu falei, acho que não conseguiu me ouvir, né? Conseguimos, sim. Foi muito interessante aí a questão do medo, né, nas diferentes situações, né, porque aí você coloca lá o nome da Rosa, é um medo, né, o medo aqui da guerra é um outro medo, o medo da violência na cidade de São Paulo, que a gente tem o tempo inteiro, né, e é interessante pensar que esse medo ele pode ser uma fonte de inspiração, mas levando a essa reflexão que você encerra aí a sua fala, né? Então, achei muito interessante. Gostei muito de te ouvir. Obrigada, Cristina. Deixa eu ver. Leonardo Vinícius já chegou? Pelo jeito, não. Luane, acho que agora é você, então. Eu vou ver se consigo baixar aquilo que você me mandou pelo... Te mandei no WhatsApp. Queres que eu mande no e-mail? Acho que dá tempo de baixar aí, né? Luane, vê se eu consigo compartilhar. Espera aí. Tá ótimo. É esse? Sim. É, esse mesmo. Então tá certo. Pode começar. Posso começar? Deixa eu ver se eu vou conseguir ler também. Eu não consegui entrar no meu computador. Bom, gente, boa tarde. Eu me chamo Luane Vidal. Eu sou orientanda do professor Luiz Antônio, da PUC. Trabalho com retórica desde o meu mestrado. E hoje a minha pesquisa é sobre as letras musicais do estado do Amapá. Então, é voltado mais para a música. Eu trouxe esse trabalho para falar um pouquinho das figuras de retórica na letra musical Eu Sou Cabocla. Pode passar. Então, eu faço parte do grupo de estudo Retóricos e Argumentativos do professor Luiz Antônio, da PUC.
E a nossa pesquisa, ela teve também como apoio a CAPES, tá? O texto musical, pode voltar, Catrine, só um slide. Isso. O texto musical é como um discurso que visa persuadir, convencendo, agradando e, sobretudo, comovendo. Essa fala é do nosso querido Tringali. Pode passar. Introdução. O tema desta pesquisa é a construção do eto das mulheres amapaenses. Para tanto, selecionou-se a letra da canção Eu Sou Cabocla, dos compositores Celso Viáfora e Joãozinho Gomes, gravada durante o ano de 2009, analisada à luz da teoria da retórica e da argumentação, com ênfase nas figuras de retórica. As figuras de retórica, para quem não é da área da retórica, são as figuras de linguagem. Claro que da figura de retórica com poder argumentativo, de persuasão. Pode passar. O nosso objetivo é identificar as figuras de retórica como fator argumentativo na música popular amapaense, demonstrar como as figuras de retórica funcionam para a sedimentação do eto das mulheres amapaenses, contribuir para a compreensão da presença e dos efeitos argumentativos do uso das figuras de retórica em letras de canções populares amapaenses. Pode passar. Nosso corpus, a investigação foi escolhida como objeto de análise a letra Eu Sou Cabocla, dos compositores, que eu acabei de falar, de Celso Viáfora e Joãozinho Gomes. O nosso arcabouço teórico visa trabalhar com Abreu, Aristóteles, Citelli, Ferreira, Fiorin, Meillet, Perelman, Albrecht TK e Rebu. Claro que tem outros autores, porque esse é um recorte da nossa pesquisa maior, que é a nossa tese sobre as mulheres amapaenses. Pode passar. Esse QR Code é a música Eu Sou Cabocla. Não tem como a gente fazer a leitura toda, porque é uma música um pouco extensa, mas eu vou tirar alguns fragmentos para realizar a análise durante a apresentação do nosso trabalho. Podemos passar. Então, na nossa análise, acerca desse texto, podemos perceber que as figuras de retórica estão em evidência, pois utilizam-se de técnica para mostrar ao seu auditório o ethos das mulheres que vivem na Amazônia brasileira. O contexto retórico de produção dessa canção é marcado pela linguagem e cultura do povo indígena que vive nas florestas e municípios do Amapá. Pode passar, Catrine. Vale lembrar, com a chegada dos colonizadores estrangeiros, a população indígena sofreu algumas mudanças, principalmente no tocante à sua cultura. De acordo com o povo, os colonizadores começaram a buscar não mão de obra nos interiores. Chegaram à terra firme, fato que originou uma nova população heterogênea formada por indígenas e europeus, que originaram o caboclo ou capoio. Isso posto, o nome da canção resulta a mistura entre povos, raças e culturas. Nota-se que o ethos é evidenciado por meio dos lugares retóricos, das figuras de retórica, assim como o patos, paixão pela identidade, pelo povo e pelo lugar onde mora. Portanto, a constituição identitária de um indivíduo se dá pela superposição de recortes que abarcam, por um lado, o continental, o nacional, o regional, o local e, por outro, influências de ordem etária, de classe, de gênero, de étnico,
de racial e até do profissional. A canção popular, por sua grande penetração social, pode, pois, traduzir a seu modo tais características. Esse pensamento é do professor Ferreira, 2016, página 50. Pode passar. Na canção, composta em primeira pessoa, os oradores, para facilitar a aceitação do auditório por meio da figura intitulada conglabação, conhecida por acumular argumentos para uma mesma conclusão, caracterizam na primeira estrofe o ethos da cabocla. Então, aqui eu vou trazer um pouco sobre a letra para falar um pouco da análise dela para vocês. Para tanto, a partir do segundo verso, valem-se da figura de presença, por meio dos advérbios de negação, não, nenhum e nunca, além de expressões populares utilizadas na região norte, em não meto mão em cumbuca. Eu não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, ela é um pouco utilizada aqui na região norte, na verdade é mais conhecida aqui, que observamos que ela não se envolve com o que não deve, e enfatiza-se o ethos pautado na frônesis, uma pessoa ponderada, sábia, prudente e sensata. Pode passar. Os oradores continuam com o mesmo raciocínio no terceiro verso. Não marcutuca. Eu também não sei se vocês conhecem, aqui também é bastante utilizado na região norte. Eu sou do Pará, mas eu moro no Amapá, mas os dois estados são bastante próximos com a questão do regionalismo. Então, não marcutuca significa alguém que não perde a oportunidade. Essa expressão também contribuiu para compor o ethos da mulher sábia. No terceiro verso, sou nem um pouco maluca. Verificamos uma pessoa prudente, ajuizada, e no quarto verso, nunca fui louca, temos uma assertiva para fechar a característica do primeiro ethos. Sou uma mulher sensata. Pode passar, Catrine. A conglobação é usada para caracterizar tanto o lugar da qualidade quanto o lugar do derivado do valor da pessoa, que utiliza argumentos para ressaltar características positivas e, dessa maneira, delimitar as características do ethos ligado à frônesis. Nos primeiros versos, a paixão que os oradores buscam suscitar no auditório é a confiança, pois o ethos é digno de confiança, já que mostra sinceridade. Pode passar. Nos versos, onde meu povo batuca, onde meu povo bituca, onde meu povo naná, onde meu povo mandelá, estarei lá. Notamos a continuidade do pensamento dos oradores, que utilizam mais uma vez a figura de presença por meio do advérbio de lugar, onde, do pronome possessivo meu e do substantivo povo, para designar atividades corriqueiras da população indígena. Busca-se principalmente louvar os hábitos simples, embora com grande valor sentimental. Pode passar. No terceiro verso, observamos a forma verbal, naná, em alusão a dormir, pois a maloca, além de ser o lugar da dança, do canto, do fumo e o local sagrado do descanso, uma característica popular inerente ao ato de dormir é a utilização da rede. Elas são dispostas nas malocas para estender o corpo, embora, no sentido metafórico, sejam atadas para embalar os sonhos, as aventuras, as desventuras, as fantasias, assim como ninar os bebês. Então, eu falei um pouco sobre
tirei um pouco dos fragmentos da letra musical Eu Sou Cabocla e falei um pouco sobre as figuras, né, de retórica. Vamos agora para as considerações finais. A letra da canção é construída a partir do gênero. Está um pouco pequeno para mim aqui. Laudatório, apesar de trazer algumas características do judiciário. As figuras de retórica delineiam pela visão dos oradores a constituição identitária de uma cabocla materializada no ethos ligado a arete, determinada, simples, íntegra, mas principalmente pautada na frônesis. Uma mulher ponderada, sábia, prudente, ajuizada, sensata e valente. Ademais, os oradores a ressaltam por meio dos lugares da qualidade, da tradição e da quantidade, ao passo que a mulher mostra o amor e a valorização do seu povoado, não apenas indígena, mas de cultura por ela permeada. Pode passar. Por assumirem um caráter argumentativo, os oradores contribuem para intensificar os argumentos, logos, identidade, e por meio do discurso laudatório e epidítico, ativam paixões, o patos no auditório e suscitam interpretações sobre o modo de ver e de sentir a mulher cabocla da Amazônia brasileira. Pode passar. Então, nossas referências são Aristóteles, Lopes, Cano, Ferreira. Pode passar, Catrine. Fiorin, Trigali, Vidal. Então, gente, esse é o nosso trabalho. É claro que essa análise ela não é somente sobre a figura de retórica. Eu tirei somente essa parte para mostrar para vocês, mesmo por conta do nosso tempo. Mas a gente trabalha também com outros aspectos retóricos dentro da letra musical, assim como as características maiores do ethos, os lugares retóricos e os tipos de paixões também que são suscitados dentro do auditório. Então, essa é a nossa apresentação. Se tiver alguma dúvida, podem fazer perguntas que a gente tenta responder. Obrigada, Luane. Muito interessante. É engraçado, você enviou o seu resumo e a gente ficou discutindo se era cabocla ou cabocla. E no fim, agora você tirou essa dúvida, é cabocla mesmo. Eu acho que o resumo ficou errado, ficou cabocla. Não, mas é porque existe essas duas escritas. Como a letra musical tá cabocla, então eu trouxe a cabocla mesmo. A original. Isso. Então, o Max, ele chegou? Max Silva da Rocha, que seria o próximo? Ou João Bem-vindo de Moura? Nós temos aqui a falta de 2 trabalhos, do Leonardo Vinícius e do Max Silva da Rocha e João Bem-vindo de Souza. Né? Então... Será que eles não... A gente tem uns 5 minutos para esperar um pouco, né, Catrine? Deixa eu ver, agora é 2h18. O encerramento... Não, eu acho que nós podemos passar para os debates e, se caso aparecer alguém, aí ele apresenta, porque eu acho que se até agora não aconteceu, vamos para os debates, então, as perguntas. Cadê o Álvaro, ele está aí? Presente. Oi, Álvaro. Então, porque enquanto nós vamos fazer aqui os debates, né, vamos ver se alguém chega. Estamos aguardando Leonardo e Max. Então, Álvaro, eu fiz aqui algumas anotações sobre o seu trabalho. Aliás, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Eu posso ser a última a fazer a pergunta. Já estou aqui
mal educada, né? Primeiro, os convidados. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Álvaro, ou para a Luane, ou para mim mesma, pode falar. Alguém? Porque eu acredito que vocês estão sem acesso ao chat, né? Então, vai ter que ser com a abertura da câmera mesmo, ou do microfone. Alguém tem alguma coisa? Alguma dúvida? Então, Álvaro, eu vou começar, então, com a pergunta. Eu acho fascinante, né, o seu trabalho, porque eu gosto demais do tema religioso também. E eu vi que você estava falando sobre o ethos, né, na Invencio. E quando você começou a falar, eu pensei, como é que ele vai construir o ethos na Invencio? Depois, quando você, na finalização que você falou da invenção de Jesus, achei fantástica mesmo, né? Eu queria tirar uma foto, mas só contando o tempo. Achei fantástica a invenção de Jesus, né? E principalmente quando você falou assim, que ele pergunta para o Pedro, né? Você me ama? Eu acho que umas 3 vezes, né? Não é isso? Assim, a princípio eu imaginei, eu falei, será que não é uma pergunta retórica? Né? Você me ama? Você me ama? E pelo que você deu a entender, não é uma pergunta retórica. Parece que Jesus ele tinha uma intenção com essa pergunta, né? E eu entendi que essa pergunta ela soa um pouco mais para a dialética. Lembra aquela dialética socrática, né? Que faz as perguntas esperando uma resposta por uma reflexão, né? Eu acho que foi esse o sentido. Então, não era uma pergunta retórica, mas sim, eu acho que ela estava mais para dialética. Recentemente, eu vi que existe uma diferença entre dialética, retórica e erística. Né? Inclusive, está no livro do professor Samuel Mateus, ele explica, assim, muito didaticamente, que era uma dúvida que eu tinha, mas eu consegui sanar. E eu vi que esse caso dessa pergunta específica era uma pergunta dialética. Eu imagino, não sei se você concorda ou tem essa outra ideia. Então, eu fiquei pensando, como que seria a construção da Invencio? Eu acredito que você respondeu aqui com a Invencio de Jesus. E depois você fala, assim, sobre o amor fraternal. E você fala o tempo todo, tem vários tipos, né, que tem o amor fraternal, tem outro amor, o amor que desperta e tudo, só que você enfoca o ethos, né? Eu falei assim, mas será que não tem uma mistura aí com patos? Porque você fala de tanto amor, né? Aí eu falei assim, aí depois você falou assim, mas ele usa uma lógica. Eu falei, olha o logos, né? Então, quer dizer, ele tem ethos, tem patos, tem logos, e, e aí fica um pouco... as provas, né? Elas acabam, parece que, sendo reunidas, né? Nesse processo de Invencio. Eu não sei o que você acha sobre isso. Foi alguns aspectos retóricos que eu vi. Pode falar. Também, se eu estiver errada, pode falar. Catrine, muito interessante as suas observações. Não, é muito interessante as suas observações, né? Sobre termos ali fragmentos de ethos, de patos, né? Até de trajetória de paixões e o logos. Creio que sim. Se a gente for multifacetar isso aí para poder fazer essas análises, nós chegaremos a isso. No que tange ao ethos e ao patos, são questões sensíveis, né? Que constroem um todo para se chegar numa lógica. Não tem como a gente desvencilhar muito disso. Contudo, a nossa exploração aqui no caso do tema seria mesmo o ethos de Jesus percorrendo ali para Pedro, né, que era o auditório principal ali. Nós poderíamos abrir mais para um auditório dos outros discípulos que compõem a narrativa bíblica também, mas Jesus puxa Pedro para o canto e fala assim, o meu negócio é com você, né? E quando você conhece a narrativa bíblica, você verifica, por exemplo, na questão que você falou aí, Jesus lançando mão de perguntas estratégicas, sabendo
de forma indireta, as respostas que deveriam ser dadas por Pedro, e Pedro também, ainda que tivesse uma certa resistência ali, ele sabia quais eram as respostas a serem dadas também. Mas essa construção em volta do ethos superior, de superioridade de Jesus, do ethos amigo, do ethos de Salvador, que é construído conforme a nossa análise nessa narrativa, né, da perspectiva de base aristotélica, mostra para Pedro, ele olha para si e fala assim, putz, é isso, eu entendi, né? Tanto que quando você vê mais para frente, a ressignificação do ministério dele, a forma de que ele passou a encarar o ministério dele, alguém que era extremamente impulsivo e patético, como alguém que racionaliza no relato bíblico a missão, a comissão de levar o evangelho ao ponto de morrer de forma trágica por isso também, né? Mas você tem razão, nós poderíamos construir ali acerca do ethos, de paixões, né? Das lógicas em virtude disso tudo. O texto bíblico ele traz por ser muito sensível, né? Ele traz também essa didática, né? Você vê Cristo o tempo todo falando de agapau, que era o amor sacrificial dele, se ele estava entendendo aquilo ali, e Pedro falando de amor de amigo, né? Mas ele sabia, ele queria responder como amor amigo, mas ele sabia que o que Jesus estava perguntando é acerca de outro amor, que era o agapau, né? Mas ele se convence, né? Jesus, ele conforme nós trouxemos aqui na nossa primeira primícia, né? Ele sabe das respostas que devem ser dadas. É E que é por nesse isso, ponto que parece que é uma pergunta retórica, porque quando você sabe a resposta, é uma pergunta retórica. sim, sim, sim. Mas É, o caso dele, eu acho que era mais, porque é mais reflexivo, assim, de você responder e pensar, responder e pensar. É muito interessante mesmo, porque é. não é bem uma pergunta retórica, porque, Mas é bem interessante você perceber os meios que o orador Jesus ele sim, promove para o seu auditório para ter os melhores resultados que ele mesmo pretende ter, né? E na então, nossa análise Jesus percorre isso aí de forma por isso bem eu acho, interessante. então, eu achei que a invência dele, ela está, eu não sei se tem o ethos, né? Porque eu falei assim, mas que ethos que Jesus quer construir? Né? Não sei, assim, porque como Jesus ele era tão assim, ele não queria nada para ele, ele queria que você refletisse o amor pelo amor, talvez assim. Eu não sei, porque eu vejo a construção do ethos muito assim, que eu estudo mais na área da política, do jurídico, porque eles tentam construir um ethos o tempo todo para se impor, né? Um ethos de autoridade, um ethos de coisas assim. E Jesus, eu vejo um negócio tão sem ethos. Eu Não é penso que é que sem, não é é que o é amor sem pelo ethos. amor. Assim, ah, a pretensão de Jesus é uma demonstração de um ethos, mas não é um ethos que seja colocado goela abaixo, né? Tanto que ele promove, a gente traz isso aqui no na nossa explanação, ele promove o quê no seu auditório, Pedro? Ó, você é coparticipante disso tudo, né? Você é coautor disso, né? Eu estou promovendo com você recursos de comunhão. E ele se identifica com o questionamento de Pedro. E Pedro, né, na perspectiva de alguém que tenta verificar em alguém um ethos, né, seja de salvador, seja de amigo, seja de superioridade, ele consegue enxergar e falar assim, não, o que ele fala tem credibilidade, né, ele está sabendo o que fala. Tanto que o próprio texto bíblico, aí a gente mistura isso também ao texto sensível, mostra para a gente no decorrer da história que Pedro não teve outra alternativa senão segui-lo. Sai de uma condição de pescador e volta para a condição de discípulo, né?
Ou seja, para Pedro ali, e na perspectiva de Jesus, é o fim do questionamento, é o ponto final, e olha quem entrou na sala. Pois é, agora eu gelei. Eu vim te ver, menino. Agora começa a suar aqui. Não. Por favor, não se constrange. A gente estava falando, professor, sobre o ethos de Jesus, que eu vejo Jesus tão sem ethos, e ele ele faz a invência do ethos em Jesus. Eu acho que está mais no patos, né? Então a gente está discutindo, mas será que Jesus era... Eu acho que ele era muito mais patos do que ethos, mas ele apresentou a visão dele, que, claro, que bem fundamentada, né? Do ethos. Com certeza pertinente. Então, já que interrompi vocês, eu só estou dando uma passadinha para agradecer muito por terem se inscrito e por fazerem comunicações. E a gente fica muito feliz, viu, quando recebe gente como você para esse colóquio, enriquece o nosso colóquio e tal. E vocês, é claro, têm orientadores e têm grupos de pesquisa e a gente respeita muito isso. Mas como hoje eu acordei com a música do Fagner na cabeça, para o grupo Era, a porta está sempre aberta, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Mas é claro, com todo respeito, é só uma brincadeira. Catrine, brigadão mesmo. Deixa eu ver mais quem está aí. A Luane está aí? Já apresentou a Luane? Luane já apresentou? Cristina, o Diak, Monique, Sandra Vilela, eu não conheço. Põe sua carinha aí, Sandra. Não? Ficou com vergonha de mim, tadinha. Então tá bom, gente. Beijo grande, é só uma passada rápida mesmo e para desejar. Tenho certeza que vocês estão tendo um evento legal. Oi, Sandra, como é que vai você, querida? Tudo bem? Oi, Sandra. Estou bem, olá. Sandra da Unifran, participante do Grupo Pari. O Unifran é parceira, é que nem Erasmo e Roberto, entendeu? É parceirona. Obrigada. Obrigado por aparecer, viu, Sandra? A gente fica muito É um honrado, prazer. tá bom? Dá um abração na Maria Flávia e um agradecimento por trazer vocês para cá, para esse evento, para a gente construir juntos esse dia, tá bom? É um Obrigadão. grande prazer. Aquele Obrigada. beijo, obrigado. E vai firme aí que eu não quero atrapalhar mais, não, tá bom? Tchau para vocês. Obrigado. Então, retomando aqui nossa discussão, mas assim, você já me convenceu, já. Ó, o ethos do Álvaro, então, convenceu a Catrine. Pois é. Vou contar isso minha orientadora. Tô brincando. Luane, a Luane está por aí? Obrigado, Catrine. Nada. Ô, Catrine. Pode falar. Você não falou do professor? Cadê o professor, né? O professor apareceu aqui. Já apareceu, é verdade. Luane, então, não, é que eu vi no caso da sua música, da música que você apresentou, né, sobre a cabocla, que não é cabocla, né? É cabocla, pode ser chamada cabocla assim também. Então, cabocla, mas é porque você quis, assim, a forma original com que ela é falada, é isso? É assim, a gente aceita o termo tanto cabocla, que é como vocês pensavam que era escrito, como cabocla, que é mais regional, é mais aqui, entendeu? Mas os dois estão corretos. E assim, de qual região mesmo que é essa música? Você falando... Então, a nossa música é um recorte aqui do estado do Amapá. É uma música que fala sobre a mulher amapaense, que é uma mulher da Amazônia, que é uma mulher que é uma mistura de índios com africanos, com europeus, que aí vem da origem ao caboclo amazônico. E tem autoria, tudo... Foi uma mulher que fez? Não, foi um homem? Não. Então, essa é uma situação nossa aqui, que é uma pesquisa sobre o ethos da mulher amapaense, mas ela é dentro da visão do homem, porque nós quase não temos quase nada escrito por mulheres. É um resultado da nossa análise também.
Tanto é que eu tenho 5 letras musicais, todas as 5 falando sobre a mulher, mas escrita por homens. Interessante, né? É igual na literatura, por muito tempo, o que se tem da mulher foi feito por homens, né? E aqui não é diferente. Agora, claro que aos poucos as mulheres estão buscando e estão falando de si própria agora. Sim. Só que na música popular amapaense nós quase não temos. Principalmente na MPA, que a música é um pouco parecida com a nossa MPB, é a nossa MPA, Música Popular Amapaense. Então, porque o que me deu a ideia é de que é uma música regional cantada por mulheres. Em que atividade? Sei lá, É uma música regional, essa é cantada por mulheres. Tanto é que na verdade, a única dentro de 5 letras que eu tenho uma mulher cantando. Só que as outras, além de ser escrita por homens, elas também são cantadas por homens. Sei. E essa, Eu Sou Cabocla, que quem canta é a Patrícia Basto, ela que é a intérprete da música. É uma música muito bonita. No trabalho tem um QR Code e dá para você ver direitinho o vídeo, dentro da nossa peculiaridade, que é dentro da Amazônia, na floresta. É bem legal, bem bacana mesmo. Ela representa uma cultura da mulher, é isso? Isso. Ela representa a cultura de um povo, né? Claro que da mulher, né? Da cabocla aqui do norte. E ela é cantada em festividades culturais e festas e eventos? Sim, essa música ela ganhou alguns prêmios também dentro da atividades culturais de música aqui do estado, como o SESC, e fora também do estado, ela tem premiações. A Patrícia Bastos, inclusive, ela mora em São Paulo hoje para divulgar a música regional daqui, e também ela deve cantar outras músicas, né? Porque o que é pouco divulgado no Sudeste, a cultura, né? Norte e Nordeste, eu já vi falar sobre isso, inclusive sobre as danças também culturais, né? Que pouco divulgado, né? Que eu vejo a dança do cavalo marinho, tem tantas danças, né? Culturais que também pouco falado aqui. Eu acho. Aqui a nossa dança regional, que é cultura nossa, é o Marabaixo. Não sei se alguém aqui da sala já ouviu falar, mas é um patrimônio material do estado do Amapá, o nosso Marabaixo. E no Pará eu esqueci agora, o carimbó. O carimbó é mais famoso por causa da Joelma, que já levou carimbó, né, para o nacional, mas o Marabaixo ainda não é tão divulgado. E isso é uma luta muito grande nossa, porque eles têm um pouco de preconceito, até o povo daqui, do estado do Amapá, tem gente que não gosta do Marabaixo, não divulga. E é uma briga nossa para divulgar, porque é algo nosso, é algo raiz, é algo que precisa ser estudado. Até as fontes a gente quase não tem, são poucas. O nosso trabalho aqui no estado, ele é o primeiro a ser analisado no viés da retórica e argumentação. Dentro da música popular amapaense. Eu fui buscar nos bancos de dados da Universidade Estadual, da Universidade Federal, e nós não temos nada sobre o eto das mulheres amapaenses em letras musicais. Não tem nada, nada. Vai ser o primeiro, é o nosso trabalho. Que ótimo. Luane, eu achei muito interessante o seu trabalho, eu achei importante, né, né, é a sua tese, né? É importante. Que bom. É importante a publicação dessa tese, porque ela realmente precisa ser divulgado, né? A gente não. Realmente, eu não conhecia nada disso que você falou. Para mim é totalmente original. Obrigada, viu, Luane?
Eu que agradeço vocês, qualquer coisa eu estou por aqui. E bora falar um pouco mais sobre esse medo. Eu achei interessante quando você colocou a imagem, aquela imagem de horror da guerra que aconteceu. Nossa, tem como expor um pouco mais para a gente sobre o medo? Então, eu gostei demais, porque, assim, começou justo com a entrevista da ucraniana, né, dessa escritora ucraniana. E como que ela fazia para escrever livros, né, com esse sentimento de medo. E eu busquei tudo isso e falei assim, nossa, mas isso é comum, né? Porque, como disse o professor Luiz, não vivemos uma mediania, vivemos em extremos, né? E eu gostei muito desse tema, né? Porque a gente acabou de sair de uma pandemia em que havia esse dilema, né? Se eu for trabalhar, eu posso morrer pelo vírus, mas se eu ficar em casa também eu não me alimento. Então, a gente atravessou por tantas coisas, né? Que envolvendo essa questão do medo e e aí eu pensei como lidar com isso, né? Então veio a oportunidade de falar sobre a Invencio e eu gostei muito de falar sobre esse tema porque eu vivo também essa questão do medo, né? A Invencio no ato retórico, que eu procurei pelo menos em alguns livros de retórica, não vi, né? Alguma coisa sobre as emoções, tá aí a professora Maria Flávia que fala muito sobre as emoções. Talvez é verdade. tenha pensado nisso, né? No caso da Invencio, eu não sei ainda. O Álvaro, talvez, que está em Franca, alguém de Franca pode falar, se a professora Maria Flávia falou alguma coisa sobre emoções na Invencio. Tem alguém aqui? Não, pelo jeito não. Oi, Eu Catrine. acho que tem uma moça. Ah, sim. Tem ele. Temos Tem uma mais voz uma aqui. moça de Franca Sim. também. Não, Álvaro, nossa. Eu você vim sabe- de Franca. Eu A vim de Sandra, Franca também. a Sandra quer falar? Pode falar, fica à vontade. Não, pode ficar à vontade. Eu só tô tentando. Não, inclusive a Sandra tem muito mais experiência que eu. Nós tivemos O Álvaro pode colocar e fica à vontade. nós tivemos uma disciplina nesse semestre que tratou-se exclusivamente da trajetória das paixões, né? Foi uma disciplina intensa que, inclusive, efetivamente, ela acabou ontem, né? E o último tópico dessa disciplina foi exatamente essas etapas, né? O actio, o inventio, o dispositio, né? Foi até para essa construção, né? Dos meios para se persuadir. Sim. Eu vejo que ela já escreveu bastante coisa sobre as emoções, né? Então, que a gente fez um recorte somente sobre a Invencio. Agora, o próximo livro do professor vai ser a Dispositio e Elocúcio também. Nós estamos por aí estudando, né? Mas, que bom. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não sei se o nosso tempo já está esgotado. Leonardo não chegou ainda, né? E nem o Max ou o João. Ô, Catrim. Oi? Oi, eu Nossa, ia falar, bem na hora que eu ia falar, o professor Luiz chegou, aí acabei não falando, né? Mas quando o Álvaro estava falando, me veio a fala da Natália no finalzinho da manhã sobre o orador honesto e o orador mentiroso, né? E aí, quando a gente pega, eu acho que lá o trecho que o Álvaro falou lá de Jesus, né? Que Jesus, nas perguntas, né? Repetindo, né? A mesma pergunta, por ser, eu acho que esse orador honesto, ele não precisa buscar toda aquela relação lá do mentiroso para convencer, né? A própria pergunta, eu acho que já gera reflexão, né? E aí me lembrou do orador lá mentiroso, que ele precisa se organizar para poder convencer o outro, né? E aí a ideia é não levar o outro à reflexão, diferente do orador aí que o Álvaro mostra, que é Jesus, que na simples pergunta ele faz com que a vida de Pedro faz toda uma transformação.
O orador mentiroso eu vejo como aquele que ele se mune de palavras para fazer com que o outro não medite, porque se o outro refletir, vai perceber que há uma mentira. Né? Então, na hora me veio, não sei, Álvaro, se eu viajei aí nessa minha reflexão aqui, mas me veio na hora a diferença entre os dois. Ah, sim, bastante interessante e totalmente pertinente o que você está falando. Eu vejo que nesse caso é uma questão de como o auditório ele verifica até previamente, né, um ethos prévio, o seu orador, o enunciador. Como é que ele vê, né? E no caso de Pedro, a história contou isso e eu também não veria de outra forma. Pedro conhecia a dignidade, a credibilidade do seu orador. E assim se fez, né? Poderia ser diferente em outro caso, se fosse um outro estudo de caso, né? Se fosse um outro auditório, se fosse um outro orador, como por exemplo o orador dos jeitos do crime, que é uma outra proposta de estudo minha, né? Que não vem ao caso aqui, mas já é uma coisa um pouco mais diferente e mais abrangente. Tá, ok, obrigada. Nossa, eu acho que é muito rico, né? Os textos bíblicos, né? Eu acho que tem muito a ser explorado ainda, né? E essa ideia de Jesus etos, para mim, é diferente, porque eu imagino Patos. É porque também, né? Eu estava falando sobre as emoções na Invencio e eu estou um pouco tendenciosa. Mas alguém mais quer falar? Ninguém? Então, eu acho que podemos encerrar, então, né? Catrine, bora ver se a gente consegue fazer uma foto com todo mundo Sim, da sala, né? vamos. Liguem as câmeras. Ah, Ciro! Gente! Assim. Quanto tempo! Faz tempinho, estamos aqui acompanhando, viu? Parabéns aí pela mesa, pela sala, os trabalhos riquíssimos, viu? Parabéns, parabéns. Parabéns, Pois é. gente, verdade. Muito bom tê-los Deixa eu ver vocês se tem mais. essa Tem o tarde. Shediac aqui. Quem é o Jackson? Não. Ah, Cristina Máximo. Obrigada, Cristina, por estar aqui na minha sala, no meio de 5 salas, você escolheu estar aqui. O Acir também, mesma coisa, né? O assunto é muito interessante, eu gosto muito também. Tem aqui o Shediac. É o Jackson que está aí? Jackson? Você não quer ligar sua câmera? Para tirar uma foto? Sandra, Monique, Érica. Oi, obrigada, Érica. Jackson, Monique. A Monique, eu me lembro dela, né? Acho que nós fizemos disciplina juntas, né? Eu acho que sim. O Jackson. Vou tirar aqui a foto. Vou tirar aqui. Temos aqui. Deixa eu tirar. Eu vou parar a gravação. Pronto. Parar.